E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem, meu consagrado e minha consagrada. Eu também estou bem, pelo menos por hora, né? Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado, este canal que eu uso para falar um pouco sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler. Ou não. Hoje eu vou fazer uma breve resenha sobre esse clássico de Isaac Asimov, Fundação, uma das melhores coisas que eu já li na vida. Esta que é a sua obra máxima de ficção científica e este que é um dos meus autores favoritos do gênero, ao lado de Arthur C. Clarke e Philip K. Dick. Eu li Fundação já faz bastante tempo, no finalzinho de 2020, faltando ali 2 dias para acabar o ano, e no início de 2021, então pode-se dizer que essa aqui é uma leitura que eu fiz neste ano, que já está se encerrando também, e Fundação está na minha lista de melhores leituras do ano. Porém, eu vou fazer uma resenha só agora, porque eu fui deixando passar o tempo e acabou que eu não fiz uma resenha. E eu, como amante de ficção científica, como sou muito fã do autor, já fiz algumas resenhas de obras que não são tão renomadas, me sinto na obrigação de falar, nem que seja um pouco sobre Fundação. E tudo que eu falar aqui sobre Fundação ainda não é o suficiente para descrever o quão grandiosa é esta obra, mas eu vou fazer uma breve resenha na mesma pegada que eu faço com os outros livros que já passou aqui, inclusive livros do mesmo autor. Bom, vamos lá, para você que não faz ideia do que se trata isso aqui, em Fundação a gente vai acompanhar a história do Hari Seldon, que é um cientista que está trabalhando aí com a psicohistória, que tem como base prever comportamento de massa através da ciência e cálculos de matemática avançado. Mas também não é só a história do Hari Seldon, é a história de vários outros personagens marcantes que você vai encontrar ao longo da história, mas que também irão te deixar assim. Em 2, 3 páginas eles já estão mortos e não aparecem mais. Então o aviso aqui é não se apegue aos personagens, tá bom? Aqui em Fundação existe o Império Galáctico, a humanidade já conquistou aí todos os planetas habitáveis possível. Aonde tem planeta habitável, tem ser humano morando lá, tá? Pode ter certeza que já foi conquistado aí, dominado pelos seres humanos. Então teremos aí seres humanos espalhados por toda a galáxia. O que acontece? O Hari Seldon, ele descobre que o Império vai cair. A gente sabe disso logo no início da história. Esse Império vai ruir e junto com ele vai vir 30 mil anos de barbárie. 30 mil anos de barbárie é muita coisa. Mas através da psicohistória, desses estudos aí com ciências e cálculos avançados, ele consegue achar um método para que diminua esse período aí de barbárie para 1000 anos apenas. Apenas não, 1000 anos é muita coisa, mas se comparar com 30 mil anos, 1000 anos é fichinha. Então ele decide criar uma fundação com todos os cientistas e enciclopedistas para armazenar todo o conhecimento humano, para que isso não se perca. Porque durante esse período de barbárie, vai acontecer muitas guerras, muitas coisas ruins, então tá correndo o risco de perder todo o conhecimento humano. Pensa, ter que fazer todas as pesquisas, começar tudo do zero, inventar as coisas. E eles já estão num nível de Império Galáctico em que o ser humano conquistou o universo, não como um todo, mas conquistou aí vários planetas, expandiu aí no meio da galáxia. Ao longo da história acontece uma parada com Hari Seldon e ele vem de tempos em tempos guiando a humanidade aí para um novo amanhã, né? Como eles vão lidar com algumas crises que acontecem ao longo desses 1000 anos de barbárie. Em Fundação vai aparecer vários personagens marcantes, mas como eu havia mencionado no início, não é uma boa você se apegar, pois a história se passa ao longo de muitos anos, tá? Há muitos séculos. Então o que acontece? Essas pessoas vão morrendo, tem pessoas que aparecem e daqui a 2 páginas, 3 páginas, já se passaram 60 anos e essa pessoa não vai estar mais aqui, você já vai estar acompanhando outros personagens. E isso aqui é muito bom, eu gostei pra caramba, apesar de ter pouca história dessa pessoa, ela aparece depois, não a pessoa em si, mas a história dela aparece mais à frente, ou em um passado, você vai acompanhar mais sobre esse personagem que já não está mais presente na série e tal. Eu gostei da ideia. Os diálogos dos personagens são maravilhosos. Aqui a gente vai ter guerras, a gente vai ter treta de política, gente querendo dominar planeta tal. Então vai ter um pouquinho de tudo. Eu não sou fã de política. A política do nosso país me fez odiar política, me fez não gostar, não querer saber sobre. Não muito sobre, né? Só o necessário. Mas eu não me sinto agradado com a política do nosso país. Isso me fez perder o interesse. Porém, aqui tem tramas políticas que me faz tipo... Mano, olha isso. Olha só esses golpes. Olha o que esses caras são capazes por conta de poder. E o Isaac Asimov me traz esse interesse por política, apesar de odiar. Me traz interesse aqui na série, tá?
fora da série eu não gosto nem de conversar sobre, porque as pessoas estão cada vez mais extremistas. Enfim, voltando pra cá. A guerra disso aqui é maravilhosa. Tá rolando uma guerra, mas você não se preocupa tanto em saber quem tá matando quem. Você não vê essa ação desenfreada, mas você vê os acontecimentos, os desdobramentos que essa guerra tá causando. Então, você fica tipo, mano, tá rolando uma guerra em tal lugar e os caras estão aqui fazendo isso. Se essas pessoas encontrarem com aquela, vai dar ruim. E tipo, você quer ler rápido a parada, tá ligado? É muito bom isso aqui. Foi uma das melhores coisas que eu já li na vida. E eu devia ter feito uma resenha mais completa no início, mas acabou que não deu por conta da correria e por conta de que foi passando o tempo. Aqui a gente tem compilado a trilogia da Fundação, né? Que é Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Na história você vai descobrir que, além dessa primeira fundação, que foi criada ali pelos enciclopedistas para armazenar todo o conhecimento humano, tem uma segunda fundação que está na outra extremidade da galáxia, a gente não sabe aonde. Tem algumas dicas aí pra galera encontrar essa segunda fundação. E eu não vou falar mais para não também estragar a magia, se você tiver interesse em ler, tá? Ao longo de cada capítulo tem uma abertura como se fosse um trechinho do que aconteceu, tá ligado? Eles chamam de... É tipo uma nota dizendo o que está acontecendo ao longo da história, te atualizando, né? Aí, passou-se 50 anos, a queda de tal coisa, agora estamos em uma cidade assim, 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 onde os líderes são esses. Então ele vai meio que te atualizando. É uma leitura muito simples, tá? O Isaac Asimov conquista muitos leitores por conta disso, apesar de manjar muito de ciência, o cara ser um estudioso, um grande estudioso, ele usa uma linguagem bem simples na sua escrita, então você não vai se perder. Se tiver a oportunidade de ler Fundação, leia. Tem várias versões de Fundação, várias edições na Aleph. Essa aqui é a edição especial. No final tem uma entrevista com o autor, tem vários extras e afins. Aí eles têm um box também de Fundação. Essa é a primeira parte, aí tem as histórias antes de Fundação e as histórias depois de Fundação, que são as frequências e as sequências de Fundação. Aí você dá uma olhada se tiver interesse. Essa foi a minha breve resenha de Fundação. É claro que isso aqui foi só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para falar. Se fosse para falar de Fundação, eu ficaria aqui horas e horas e ainda não falaria o suficiente do quão grandioso é essa obra, tá? E como de costume eu faço breves resenhas no canal, nada muito profundo, mas eu espero ter despertado aí uma pontinha de interesse em ler Fundação. Muito obrigado pela sua presença até aqui, tenha um ótimo Natal, aproveite bem a família e até uma próxima.